Bom, já temos um vídeo, né? Na última apresentação a gente mostrou como instalar um cluster Kubernetes, depois a gente colocou inclusive um vídeo mais detalhado sobre a instalação do cluster Kubernetes. Isso aí vocês podem assistir para acompanhar. Uma vez que o cluster esteja instalado, aqui nós vamos ter um exemplo, a cluster Kubernetes, nós vamos ter aí as máquinas que são os workers, onde roda as aplicações, o controlador, nosso storage, né, e o load balancer. Aqui, se a gente clicar em Control Plane e selecionar aqui outras opções, a gente vai ter a opção para instalar o Rancher e também para instalar o nosso Cert Manager. Aí a gente pode colocar um domínio específico aqui, por exemplo, e pedir para instalar. Obviamente, aqui ele vai instalar o Rancher, ele vai instalar o Cert Manager, tá? Eu já tenho um ambiente pronto aqui, configurado para demonstração de vocês. Uma vez que o Rancher esteja instalado, ele vai mostrar uma telinha aqui para a gente pegar o usuário e a senha e acessar o Rancher, tá bom? É tudo bastante simples, bastante rápido, painel da Saving Cloud, tudo integrado e facinho de mexer. E uma vez que o Rancher esteja instalado, você vai entrar nele, você vai se logar, e ele vai ter uma carinha como essa última versão do Rancher, a versão 2.6, tá? E aí, uma vez que a gente esteja dentro do Rancher, a gente vai ter a possibilidade de tanto administrar via Rancher ou administrar via linha de comando, tá? Usando o kubectl. Hoje a gente vai mostrar como instalar isso usando o Rancher, tá? E usando a parte de aplicativos que ele tem aqui. Então, o Rancher, quando a gente entra nele, loga nele, ele tem uma série de aplicativos que já estão prontos para ser instalados. Tá? Tem uns que já estão aqui nativos e tem uns que a gente pode adicionar ao repositório, tá? E começar a trabalhar com ele. Hoje nós vamos trabalhar com a tecnologia Ghost. O Ghost é um sistema de blog, tá? Ele é escrito em JavaScript, tá? É um sistema de blog bem conhecido, tá entre os que mais são utilizados, né? Acho que o mais utilizado hoje é o WordPress, e o Ghost vem logo atrás dele, dentre os outros 5 mais utilizados. Ele é um blog bem bacana, bem simples de trabalhar, tá? E instalar ele dentro do Kubernetes também não é muito difícil, tá? Aqui a gente vai instalar o Ghost utilizando um pacote, tá? Chamado Helm. Então aqui a gente tem um repositório artifacthub.io, onde eu pesquisei aqui e achei um pacote para instalar o Ghost, tá? Se a gente estivesse usando linha de comando, a gente pode usar o Helm dessa forma: instalar o repositório e mandar instalar a instância. Mas nós vamos usar o Rancher hoje, tá? Além disso, além de instalar o blog, nós vamos falar também sobre a questão dos certificados, né? Como a gente vai gerenciar um certificado dentro do nosso cluster. A ferramenta que a gente utiliza para gerenciar certificados dentro do cluster é o Cert Manager. O Cert Manager ele já foi instalado ali no botãozinho que eu cliquei para instalar, o gerenciamento de certificado, tá? E o Cert Manager ele vai fazer o quê? Ele vai gerenciar os certificados para as nossas aplicações web dentro do cluster, tá? E o Cert Manager ele tem um plugin para usar o projeto Let's Encrypt. O que é o projeto Let's Encrypt? O Let's Encrypt é um projeto que foi criado para aumentar a segurança da internet. Ele é patrocinado por todas essas empresas aqui, tá? E ele permite que a gente gere um certificado SSL válido para usar dentro das nossas aplicações. A única coisa que a gente precisa ter é o controle do DNS, né, que é o Domain Name System. Se você tiver o controle do DNS, você consegue utilizar o Cert Manager e o Let's Encrypt para gerar um certificado válido, gratuito, dentro do seu cluster. Tá bom? Então, voltando aqui para o nosso Rancher, que já foi instalado, que já está funcionando, tá? A gente pode fazer desde uma pesquisa simples aqui para verificar se a gente tem o blog Ghost, nós não temos, então a gente tem que instalar um repositório aqui. Como é que a gente instala um repositório? A gente vem aqui na parte de repositórios, vamos criar um repositório, e aí a gente vai passar o endereço. Aqui nessa página, tá? Artifacthub.io é um site que você vai ter vários pacotes para instalar em Kubernetes. Aqui eu já encontrei o pacote que eu quero, do Ghost, e eu já tenho um endereço do repositório aqui. Então eu vou pegar esse endereço desse repositório, vou adicionar aqui no meu Rancher, tá? Eu vou colocar aqui Bitnami, é o nome desse repositório de pacotes, tá?
e vou clicar em Create. E aí ele vai instalar, então, para mim, o Bitnami, o repositório Bitnami dentro do meu Rancher. Tudo muito simples, muito rápido, já está ativo. Então, a partir desse momento, eu vou conseguir pesquisar dentro desse repositório aplicações como, por exemplo, o Rancher. Rancher não, desculpe, Ghost. Então, aqui, fazendo uma pesquisa, eu já consegui encontrar o pacote do Ghost. Olha só que coisa. Então, encontrando o pacote do Ghost para Kubernetes, a gente vem aqui e ele vai dar para a gente algumas instruções. Então, a versão do pacote é a versão 16.3.13. E aqui ele traz uma série de informações para a gente sobre como a gente deve instalar este pacote. Tá? Se a gente tivesse por linha de comando, bastaria digitar helm install, aí você vai dar um nome, Bitnami Ghost, e ele já vai instalar para a gente o Ghost. Tá? Aqui embaixo, a gente pode ver alguns parâmetros que a gente pode configurar, como a versão do Ghost que a gente quer instalar, ele vai instalar a versão 4.41, tá? Usuário, senha, a gente pode passar uma série de informações quando for instalar esse pacote. Tá? Configurações de SMTP para envio de correio, tá? E configurações do próprio Kubernetes relativos ao nosso serviço Ghost. Tá? Por padrão, ele vai instalar o banco de dados MariaDB, mas a gente pode, por exemplo, usar os parâmetros external database, tá? E passar isso para uma database fora. Por exemplo, eu já tenho um servidor de banco de dados na minha empresa, ele já está configurado, ele já existe, eu só quero utilizar esse servidor. Aí a gente vai configurar, então, o external database, apontar para o IP, usuário e senha do seu servidor e passar a utilizar. Ou você pode utilizar, e aí você pode usar o MySQL, pode usar o MariaDB, pode usar qualquer outro banco baseado em MySQL que seja compatível. Tá? O PerconaDB, por exemplo. No caso aqui, por padrão, ele instala sempre o MariaDB. Tá? Então, MariaDB, o valor padrão dele é true, e é assim que funciona. Muito bem, então a gente pode vir aqui na opção Install, a gente manda instalar o pacote, ele vai perguntar qual o namespace do Kubernetes que a gente quer instalar, tá? Eu vou colocar aqui no namespace validando, vou colocar aqui o nome meu blog, vou na próxima opção, aqui ele vai me mostrar as opções possíveis que eu tenho para fazer a configuração da instalação do meu blog Ghost. Nesse momento aqui, eu vou, nessa demonstração, a gente vai deixar ele com as configurações default, tá? E eu vou colocar aqui a senha do Ghost como Save in Cloud. A única coisa que eu vou mudar é isso. A senha do Ghost vai ser Ghost Password Save in Cloud, tá? ghostmail.user@exemplo.com. Ele vai instalar a versão 4.44, né, numa imagem Docker da Bitnami mesmo. E a partir daí, a gente vai manter todo o resto padrão. Feito isso, eu clico aqui em Install e ele vai iniciar a instalação do Ghost para a gente. Isso, obviamente, vai levar alguns minutinhos, tá bom? Vamos esperar ele instalar. Tá? Aqui nesse início, ele está mostrando o comando que ele está executando, isso é bem legal para você saber o que está acontecendo. Então, ele deu um helm install no namespace validando, tá? Ele puxou o pacote Ghost, versão 16.3, tá? O nome dessa instalação é meu blog, tá? E ele está começando a configurar. Tá? E aí a gente vai esperar alguns minutinhos e a gente já vai testar esse Ghost funcionando. Tá? Vocês vão poder ver aqui no workload que na parte de deployments, deixa eu fechar essa tela aqui, namespaces, vamos pegar aquele namespace que eu selecionei, que era o namespace validando, ainda está no processo de instalação.
Vamos aguardar mais um minutinho para ele aparecer aqui, e aí a gente continua. Ele foi instalado, uma versão bem simples, foi só para demonstrar como instala isso dentro do Rancher de forma muito rápida. Obviamente, aí a gente tem que se atentar às questões do DNS, ter as configurações de DNS prontinhas, ter o Rancher instalado, né? Então, vocês podem observar o vídeo anterior que a gente fez. No vídeo anterior, vocês vão ver como se instala o cluster, como se configura o cluster, e em breve a gente vai estar soltando mais vídeos para mostrar no detalhe como configura essa parte de DNS, como é que a gente configura essa parte do Cert Manager, do Let's Encrypt, para que vocês possam assistir com tempo, com tranquilidade e replicar aí dentro da conta de vocês na Saving Cloud.